chat, tá bom? Aí, se alguém perguntar pelo chat, fica complicado para mim, tá? Então, vamos lá. A gente decidiu fazer a revisão do conteúdo de sociologia primeiro. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. E a apresentação apareceu aí? Apareceu. Tá certinho. Pronto. Então, vamos lá. Então, uma curiosidade é que as pessoas pensam assim, que o sociólogo criou esses conceitos do nada. Veja, o sociólogo, ele é um cientista que observa a sociedade e analisa o que acontece na sociedade. E ele vai colocando nome naquilo que ele observa, tá? Então, a primeira coisa é que o ser humano, ele precisa viver em grupo, né? E que nesse grupo, vão acontecer... Desculpa. Vão acontecer... Aqui está o que encontrei na web. Gente, desculpa aí, viu? Foi o OK Google que falou do nada aqui. Todo mundo viu aí, foi a vergonha. Estão me ouvindo, gente? Sim, professora. É para colocar Sim. a série no chat? Bota aí a dica de série que depois eu assisto. Eu não posso ler agora, não, vou ler depois, ok? E aí, a gente tem o sociólogo percebendo esses conceitos que ele vai criando nome e anotando e analisando, né? E esses são os conceitos que a gente vai estudar, que a gente estudou nessa última unidade, né? Que a gente vai ver hoje rapidamente. Então, cada um desses 5 conceitos aqui, que são os principais, eles estão dentro da nossa sociedade o tempo todo. Eles não foram criados, eles já existem. Eles foram nomeados, ok? Então, o contato social, que é essa coisa do conviver, né? Ou do não conviver, que é a ausência, tá? Aí a gente tem o contato primário e o secundário, que a gente vai explicar hoje, e na ausência a gente vai ter a atitude de ordem individual e de ordem social, vou explicar isso direitinho, e os processos sociais, que são os 5 tipos, e como eles se relacionam. Então, vamos lá. Sociabilidade. Sociabilidade nada mais é do que a capacidade de viver em sociedade. O ser humano, ele é um ser que vive em grupo, é um ser social. Então, para conceituar isso, depois de perceber isso, se criou esse termo, sociabilidade, né? O ser humano é capaz de viver em sociedade. E essa capacidade de viver em sociedade, ela tem muitas características, né, que a gente vai estudando ao longo da sociologia e não vai acabar esse ano, esses conceitos, ok? Socialização é o ato ou a ação de adaptação e aprendizagem na sociedade. Então, quando a gente é criança, pequenininha, que a gente está lá aprendendo com a família da gente a falar, a andar, a se comportar, a se vestir, a comer, isso é socialização. Mas socialização também é esse diálogo que a gente está tendo aqui, eu e vocês. Também é socialização quando a gente passa por uma situação na vida da gente que muda a nossa atitude de viver, o nosso comportamento. Então, a socialização, ela está acontecendo o tempo todo. E esses conceitos que a gente vai estudar agora, eles estão diretamente relacionados à socialização, ok? O contato social. Esse contato social, ele está relacionado ao convívio, né? O primário, ele é chamado assim porque há uma emoção, há uma relação entre as pessoas e que há emoção, que há amor, que há afeto, ou que há raiva também, né? Então, esse contato social em que há essas relações com emoção, a gente chama de primário. As pessoas do contato social primário que a gente tem, elas são as primeiras a afetarem o nosso comportamento, tá? O contato social secundário, ele é um contato em que não há emoção na relação. Não significa dizer que porque não há emoção, a gente não mude por causa dele, tá? Então, por exemplo, você assiste uma palestra pela internet, ou uma live, ou uma videoconferência, ou se comunica por uma rede social com alguém muito distante, você pode, por conta desse contato, que é secundário, que não tem emoção, você pode sim modificar o seu comportamento, né? Então, toda vez que há uma modificação no nosso comportamento,
A gente sabe que houve ali um contato, e a gente vai explicar um outro termo que está relacionado com isso, ok? Mas, por enquanto, contato. Então, para a gente mudar o comportamento da gente, a gente precisa do contato. Ele pode ser primário ou não, tá? Isolamento. O isolamento, ele pode ser autoimposto ou imposto socialmente. Ele pode ser individual ou de grupo. Vou dar exemplo, tá bom? Autoimposto. Quando a pessoa é muito tímida, ela se isola, né? Tem gente que tem uma timidez tão severa que se isola totalmente. Ou, por exemplo, uma pessoa depressiva, ela pode até se comunicar com outras pessoas, mas ela decide se trancar dentro de casa porque tem medo de andar no espaço aberto, tem agorafobia, ou porque tem fobia de ar livre, de animais, de pessoas, de carros, etc. Então, tem muitas fobias hoje em que as pessoas se autoimpõem um isolamento, se afasta da sociedade, não vê ninguém, pede comida que chega na porta, a feira também chega na porta, a pessoa não sai de casa. Então, tem muita gente que vive assim. Não é só a timidez. Ou pode ser imposto socialmente, como o bullying, por exemplo. O bullying, ele é um isolamento social que é imposto por outras pessoas, né? Como eu coloquei aí, individual de grupo, é porque a pessoa pode estar sendo isolada por uma pessoa só, ou por si mesma, ou pode ser um Professora, grupo. Oi. eu tenho uma dúvida, tipo, nesse contato, voltando, o contato social secundário, é Certo. tipo assim, a gente, é tipo, você ter o contato com alguém, mesmo sem ter emoção com ela, né? Por exemplo, conversando com alguém na rua, um estranho, tipo isso? Isso. Foi Ah, bom você falar entendi. isso, que eu não estava dando exemplo, né? Perfeito, vamos lá. Uma pessoa que você conhece na rua, o motorista do ônibus que você pega todo dia, às vezes você encontra até uma amiga, e por ser amiga, há um contato secundário, né? Porque a amiga a gente tem afeto. Então, a questão, o que classifica o contato ser primário ou secundário, está relacionado ao afeto, e não como a pessoa se relaciona. Antigamente, a gente dizia assim, que quando a pessoa se comunica por carta com outra pessoa, ali há o contato secundário, porque uma pessoa que você se relaciona pela carta escrita, você não tem emoção com ela. Sim, mas e se você arrumou um namorado ou uma namorada Era isso que que eu ia dizer. viajou, pô, perfeito, viajou para outro país, e hoje a gente tem o chat, né, a gente tem as redes sociais que são muito mais rápidas a comunicação, então pode haver ali, sim, um contato emocional, percebe a diferença? Então, no geral, a gente foca nisso. O primário é com a emoção, o secundário sem emoção. A gente não entra em contato com um monte de gente no dia a dia da vida da gente, só que com algumas pessoas a gente tem afeto, com outras ainda não. Ainda não por quê? Porque de repente você conhece a pessoa e vira afeto, né? Nem que seja de raiva, tá? E assim, quando a gente analisa socialmente, geralmente a gente muda a nossa atitude muito mais a partir de um contato primário. Ou porque gosta muito da pessoa, porque se permite afetar socialmente pelo comportamento da pessoa, ou porque gosta ou porque odeia, tá? Então, geralmente, o primário, ele tem essa importância aí, um pouquinho maior. Mas tem muita gente também que muda seu modo de viver, Ela seu colocou comportamento pelo secundário. não, as 4 salas do primeiro ano. São 4 salas que tem. Cada sala tem Isso, 40 alunos. Aqui só tem 31 alunos presentes. faz parte, né? Boa observação a sua. E olha que eu tento, assim, me aproximar o máximo possível para ver se eu capto. Por isso que eu estou gravando, viu, gente? Porque vai que Talvez mais seja gente também um depois horário. assiste. Pois é, mas eu coloquei de 1 hora, porque toda vez que é antes de meio-dia, o pessoal não entra, não assiste, porque está acordando. Teve uma aula que a gente fez com o terceiro ano, que a gente fez horário separado, que um menino do terceiro ano entrou de 20 para meio-dia, porque ele tinha acordado naquele horário, eu sei. Fazer o quê, Quando né? vocês fazem a live, sei lá, de 3 horas, como vocês fizeram outra vez, entrou mais pessoas. Mas a gente não fez de 3, não. Eu fiz de 3, foi? Nem O Daniela lembro. e Graça, acho que foi, não foi? Foi de 3.
Ah, pois é bom. No próximo momento a gente faz isso. Eu queria fazer um pouquinho mais cedo por causa justamente da de profissões, viu, gente? Vamos lá, continuando. Então, esse isolamento social, ele pode ser imposto a uma pessoa, no caso do bullying. Vê quem está com o áudio aberto. Na final lá. Eu não sei de nada, né? Bora lá, continuando. Lembrando que está gravando, tá? Para eu colocar no Classroom depois. O isolamento, ele pode ser individual ou de grupo. Por exemplo, uma pessoa sofre o bullying. Então, socialmente, as pessoas isolam o indivíduo. Ou um grupo isolar o outro grupo, como aconteceu, por exemplo, no período do apartheid na África do Sul, né, onde a lei, na Constituição, estava lá dizendo que um grupo da sociedade só podia viver em tal lugar, só podia se comportar em X lugar. Ou um outro exemplo de grupo e isolamento social de grupo é a colocação dos judeus num gueto pelo governo nazista de Hitler. Então, a gente tem ali um grupo isolando outro grupo, ok? Pronto, então aí a gente tem do convívio, a gente tem o contato e a gente tem o isolamento. Eles estão relacionados, ok? Tá claro isso? Vamos lá. Posso ir para frente, né? Qualquer pergunta só é falar, tá? Comunicação. Comunicação é o ato do diálogo ou da transmissão da informação. Então, agora eu estou me comunicando com vocês. Essa comunicação para vocês está sendo de um jeito diferente, porque hoje a gente está se comunicando via internet, mas geralmente a gente se comunica diretamente. Então, essa comunicação, ela se dá de todo jeito, seja a televisão, seja um filme que você assiste, seja uma videoaula, seja uma live que você assiste, ali está tendo a comunicação, ok? A comunicação, ela nem sempre gera uma mudança em você, né? Então, por exemplo, fazer um exemplo agora por conta da pandemia, né? Uma coisa que eu aprendi com essa pandemia, a primeira coisa que eu aprendi com essa pandemia é que eu não sabia lavar as mãos, né? Começou a rolar um videozinho de uma pessoa com luva, que mostrava a luva, e que botava uma tinta preta na mão, e aí começava a esfregar a mão nas posições que se deve esfregar, e eu vi que eu nunca fazia isso para lavar a mão. Eu até demorava, mas eu não tinha aqueles gestos, aqueles movimentos. E a pessoa mostra com a tinta que a tinta só se espalha na mão toda naquele jeito. Então, aquele vídeo que foi passado para mim, ele gerou uma mudança em mim. Ninguém está falando, era uma musiquinha, uma luva aparecendo com a tinta, e aquilo mudou meu comportamento. Então, aquela comunicação mudou meu comportamento. O ato de mudar o meu comportamento, a gente chama de interação. Tá? Então, vamos voltar para o contato social. No contato social primário, Professora, mas interação não seria tipo interagir com o outro? Por exemplo, a comunicação seria um tipo de interação, certo? Não, a comunicação é você receber, você interage quando você se modifica, quando você modifica seu comportamento. Por exemplo, os primeiros sociólogos, eles acreditavam que o contato social primário, ele tinha efetiva alteração no nosso comportamento. Ou seja, era por conta do contato social primário que a gente tinha interação. Ou seja, a comunicação dos meus pais, das pessoas com quem eu tenho afeto, é que mudam o meu comportamento. A minha forma de Então, pensar. interação não tem a ver com você Porque a interagir com o interação próximo. é quando você muda. Entendi. Veja, eu e você, a gente está se comunicando. A gente não está interagindo. A gente está se comunicando. Em língua portuguesa, a expressão ela pode ser usada, tá? Mas quando a gente fala de sociologia, o conceito é interação quando eu consigo que você mude... É tipo integrar, né? Tipo, botar mais comportamento. alguma coisa na pessoa. Isso. E você na minha. Que é importante entender isso, porque quando a gente está se comunicando, eu e você, embora eu esteja dando uma aula,
né? Eu coloquei o nome de algumas pessoas aqui que mudaram meu comportamento por se comunicar comigo, né? Quando o Johnny mandou mensagem para mim, professora, bota o vídeo da senhora. Quando Joane mandou para mim áudio dizendo, professora, está muito longo, né? Professora, por que a senhora não fala com a gente, a senhora mesmo? Então, isso foi mudando o meu comportamento. Eu não gosto de me filmar. Detesto. Fico tão nervosa, vocês não têm ideia. Por isso que eu comecei conversando com vocês, para me esquecer que eu estou me filmando. Para virar uma conversa mesmo. Vocês não sabem como é bom eu estar aqui olhando Luan. Eu estou olhando tua foto. Mas quando aparece só o J ali, me dá uma angústia. Porque você não sabe quem está do outro lado, entende? Porque eu tenho essa dificuldade, entende? Então, eu ainda não consegui modificar o meu comportamento de ansiedade por conta dessa comunicação pela internet. Percebe aí o conceito sendo usado? De interação e comunicação. Então, eu estou me comunicando com vocês, e quando você aprender algo comigo, ou eu aprender algo com você, ali houve, sim, uma interação. Tá certo? Tranquilo? Vocês estão virados no chat, né? Bora lá. Quando eu fui responder, eu fui olhar a cara de vocês, nem que seja a foto. Então, a gente tem aqui o conceito sociológico de que no contato social primário é que havia efetiva interação, porque a gente só aprende com as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente tem contato mais emocional. Só que a gente também aprende na escola, a gente também aprende num vídeo que a gente assiste na TV. Eu, pelo menos, aprendo muito. Quando eu assisto minhas séries, eu faço terapia. É por isso que eu não gosto, por exemplo, de assistir série que me dê medo, que me dê angústia, porque eu tenho ansiedade e isso pode gerar em mim um comportamento de nervosismo. Então, eu procuro aquela série que me deixa light, que eu fique rindo, que eu me veja ali de uma forma divertida e que não me gere ansiedade. Então, eu admito aqui nesse momento que um filme modifica meu comportamento. Percebe? A comunicação fílmica interage comigo, porque há uma modificação no meu comportamento a partir do que eu assisto. Nem todo mundo chora quando assiste filme, né? Eu choro, eu rio, eu fico nervosa. Uma vez eu estava aqui, já que eu estou falando de filme, eu estava assistindo o filme Labirinto do Fauno. Estava todo mundo em casa. Meu irmão, eu era mais nova. Meu irmão, primo, prima, minha mãe assistindo. E aí todo mundo gosta de filme de suspense. E eu não gosto. Eu já tinha feito história, né? E aí eu já sabia que era de uma revolução. Eu não vou dar spoiler, tá, gente? Mas a história se passa num momento de revolução. Eu não lembro agora se é na Espanha ou é no Chile, mas que lembra isso, né? Que lembra esse movimento de repressão e de violência. E aí, quando ia acontecer alguma coisa que eu sabia que ia ter uma morte, que ia ter uma violência acontecendo, eu saía para o banheiro. Eu ia para o banheiro, abria a torneira, abria o chuveiro, para não ouvir na sala o que estava acontecendo, porque eu já sabia o que ia acontecer, que ia ser uma violência. Então, o filme, só com o som do filme, aquela música que eles colocam, que introduz a você, você vai entrar naquele momento de suspense, de violência, aquilo já modificava meu comportamento, já dava um chilique, e já saía correndo. Eu tenho certeza que não sou só eu que passo por isso. Muita gente passa por isso também. Eu, pelo menos, por conta desse meu comportamento de ansiedade, eu evito esse tipo de filme. Tá? Eu gosto mais de filme ficcional. Já comentei isso com vocês, né? Porque eu sou professora de história. Então, meu irmão adora filme de história. Aí ele tá lá assistindo o filme, aí ele faz, e aí, Paty, você vai morrer tudinho? Fudeu tudinho aí agora. Desculpa a expressão, gente. Que eu já sei, aí eu saio de perto, ele quer os detalhes. Então, na hora, eu fico muito ansiosa, porque eu sei o que vai acontecer, eu sei que vai ser ruim, eu já vejo lá na frente, é horrível. Tá? Então, é o meu jeito, né? Fazer o quê? E porque eu gosto muito de ler e de assistir filme, eu também vejo lá na frente o que vai acontecer de ruim. Tem esse lado ruim também de assistir muito. Então, vamos lá. Interação, ficou tranquilo? Bora lá. Sobre processo social. Processo social, gente, são 5. Esses 5 processos sociais, eles são importantes, eles também foram observados. Ninguém criou eles.
tá? Se percebeu que eles estavam acontecendo. Então, o cara, ele analisou, pô, como é que funciona a mudança na sociedade? Precisa ter comunicação, algumas pessoas vão ter contato mais emocional do que outros, algumas pessoas vão se isolar desse contato, algumas pessoas são isoladas à força, algumas pessoas vão sofrer mudança, outras não. Como é que acontece esse processo de mudança, né, dessas relações? Aí o cara foi, analisou e percebeu que existiam 5 processos de mudança de comportamento social. Eu vou começar pelos dissociativos. A expressão dissociativo... Eita, gente, eu não corrigi aí, né? Desculpa. Deixa eu consertar. É dissociativo, né? Desculpa aí que eu tenho um toque, mania de perfeição. Professora, a senhora vai disponibilizar esse slide, né, no Classroom? Vou, amor, e vou. Vou sim. Eu vou, quando Obrigada. terminar a gravação, demora uma meia hora para o vídeo se processar. Aí eu vou postar tudo junto, tá bom? O slide e o videozinho. Tá, Ju, professora. Obrigada. eu mandei para a Ju, e algumas meninas pegaram com Joane, desculpa, Ju, esse slide em branco, porque eu entendi que ela queria anotar, né? E como eu ia ir falando devagar, se eu estou falando rápido, vocês avisam, tá, gente? Só é falar que a gente vai falando devagar. Agora, com relação ao processo, eu tenho que dar mais exemplos, tá bom? Tô anotando, linda. Qualquer coisa só é dizer, viu, gente? Tá. Então, vamos lá. Tá muito rápido, Ju? Não, tá dando pra acompanhar de boa. O Pronto, último foi sobre isolamento, não foi social ou... foi sobre Não, sobre isolamento, não, sobre interação. Eu confundi o nome. Foi mal. Interação. Isolamento. Aí, vamos lá. A gente vai usar esses conceitos agora também, tá? Processo. O processo social, ele existe o que dissocia, ou seja, aquilo que divide, e o que associa, ou seja, aquilo que junta, tá? A gente vai começar pelo dissociativo, tá? Eu coloquei embaixo, a gente vai começar por ele. Esse processo social, ele acontece naturalmente, tá? No dia a dia da gente, eles estão sempre acontecendo. Imagina deixa eu ver um exemplo legal. Imagina que a nossa sociedade é uma ciranda, as pessoas dançando ciranda. Vocês já viram pessoas dançando ciranda? Que ninguém fica quieto, e tá sempre um indo em direção ao outro, seja para o lado direito, para o lado esquerdo, ou para frente. Tá todo mundo sempre se mexendo na ciranda. É isso que acontece com esses 5 processos, tá? A gente tá sempre passando, em algum momento da vida da gente, por vários deles. Às vezes, ao mesmo tempo, tá? Então, vamos começar pela competição. Pronto. A competição, ela é gerada a partir de disputas. Essas disputas podem ser sociais ou esportivas. Esportiva é fácil, né, gente? Um jogo de futebol é uma competição, um jogo de vôlei é uma competição, mas às vezes socialmente a gente tem comportamentos que são de disputa também, que são um pouco de competição. Vamos dar um exemplo. Quando vai ter um trabalho na escola, que um colega chega com um cartaz, que a semana da apresentação vai ter 2, 3 grupos e o seu é no último grupo. Quando você observa a apresentação dos primeiros grupos, você corre e vai fazendo o melhor possível o seu, porque os primeiros saíram assim ou assado, e você achou legal isso ou aquilo. De certa forma, há ali uma competição, né? Eu quero ser melhor, eu quero fazer da melhor forma, então ali a gente tem, sim, uma competição. O que não significa dizer que é uma coisa ruim, tá? Agora, quando essa competição vira uma tensão muito forte, ela deixa de ser competição e vira conflito. Então, o conflito, ele é gerado quando essa disputa que estava acontecendo, seja social ou esportiva, gera muita tensão social, ou seja, aquela coisa de os ânimos ficarem exaltados, né? As pessoas começarem a discutir, a brigar. Então, num jogo de futebol, o jogo de futebol em si, ele é uma competição. Mas se acontece uma briga
entre jogadores, ou do jogador com um juiz, ou da torcida organizada entre ela, ou de um torcedor contra outro, ali a gente está vendo uma competição virando um conflito. Tá claro isso? É importante entender a diferença entre conflito e competição. Muita gente acha que o conflito, ele tem que ter violência física, né? Porrada. Não precisa, gente. O conflito em si, ele já é a própria briga, a própria discussão. Xingar o outro, brigar um com o outro, já é um conflito, tá? Gente, desculpa, me mexo muito, tá? Porque eu sou assim. Por isso que eu não gosto de me gravar. Acabei de ver isso eu fazendo. Tu é lindo, Luan. Dá para ver aí? Toda vez eu vou fazer pro meu vídeo, ao invés de fazer para a câmera. Assim, né? Otaku. Vamos lá. Luan, tu vai me endoidar. Aí, deixa eu lembrar da aula. Tá tranquilo o conceito, né, minha gente? Agora, imagina aí que um processo social associativo, uma cooperação. Vamos dar um exemplo de cooperação. A gente aqui está cooperando, né? Quando eu dou o exemplo e digo as minhas angústias para vocês, e vocês dizem as angústias de vocês para mim, a gente está um colaborando com o outro, né? Eu ouço, né, o que vocês falam de dificuldade, e vocês me ouvem a minha dificuldade, e aí a gente vai um ajudando o outro, né? Um aconselha o outro, eu estou sempre aberta, pelo menos eu tento estar sempre aberta a observar as minhas falhas, né? E melhorar o máximo que eu posso, e fazendo de um jeito que vocês aproveitem melhor, né, a aula. A gente está fazendo um ato de cooperação quando a gente faz isso, tá? Não é fácil trabalhar em equipe, não é fácil trabalhar junto, tá? Mas a gente trabalha junto o tempo todo. Então, por exemplo, diretamente, eu estou aqui dando um exemplo de como a gente está trabalhando em cooperação diretamente. Vou dar um outro exemplo. Os professores estão sempre estudando os aplicativos, né? A gente tem, os professores estão mais adiantados, tem professor que sabe mexer no Canva, tem professor que sabe fazer vídeo e edição, tem professor que sabe usar o PowerPoint, tem professor que não sabe nada disso, e a gente está um ajudando o outro o tempo todo, né? Esse ajudar um ao outro o tempo todo, com o que sabe, para o outro aprender, a gente chama de cooperação, né? Sendo que também tem a cooperação quando a gente não percebe que o outro está próximo, fazendo também junto com a gente. Então, por exemplo, na sociedade, a gente está agindo aqui em cooperação na sociedade. Vocês estão estudando em uma escola técnica, os professores estão ensinando a vocês, né, preparando vocês para a sociedade, para a estrutura da sociedade. Segundo a legislação da educação, a gente diz assim, que o professor está educando o aluno para ele ser um cidadão e um profissional. E vocês estão estudando para serem cidadãos e profissionais. Ao mesmo tempo que o agricultor, ele está plantando alimento para se sustentar, mas também para alimentar a sociedade. O dono do mercado compra do agricultor, e aí ele está ganhando o dinheiro dele, mas também está colaborando com a sociedade, porque ele está ajudando o agricultor e também está ajudando quem compra dele. O médico, ele também colabora com a sociedade, porque ele ganha o dinheiro dele, mas ele também está servindo a sociedade, né, com aquilo que ele sabe. Então, quando a gente age em prol da sociedade, como eu estou exemplificando aqui, a gente está em colaboração também. A gente chama de cooperação indireta, tá? Existe a cooperação direta, que é quando eu estou trabalhando junto com a pessoa, e existe a cooperação indireta, porque a gente não percebe, mas a pessoa também está colaborando com a sociedade. Então, um exemplo que eu vi fantástico, que me chamou muito a atenção, foi quando alguém colocou assim, nunca o artista ele foi tão importante como nesse momento de pandemia. O que seria de nós sem os filmes,
a música, né? Sem as peças de teatro que eles começaram agora também a produzir e a apresentar pela internet. O que seria de nós sem o artista nesse momento, presos dentro de casa, né? Inclusive, eu vou aqui fazer a minha reclamação. Para quem não assiste, eu assisti Blacklist. Eu assisti, acho que assisti umas 2 vezes todas as temporadas. E a última temporada saiu agora, nesse ano, ela não saiu completa. Porque eles não conseguiram filmar o último episódio. Curiosamente isso, né? Eles não conseguiram filmar o último episódio. Aí o que aconteceu? No último episódio, não vou dar spoiler, tá? Tenha calma. Mas no último episódio dessa última temporada de The Blacklist, eles fizeram uma mistura de anime com vídeo, com filme. Então, o personagem fazia a cena até em tal ponto, mas não tinha continuação. O que é que eles fizeram? Eles fizeram um desenho animado da continuação. E eles fizeram a montagem, e editaram e colocaram o filme na Netflix para assistir. Então, você vê aí como o artista foi extremamente importante, e o profissional do cinema, ele está tendo que aprender, né? Eles captaram desenhistas para continuar a série. Então, você vê aí como o artista ele tem importância. Por mais que a gente cresça ouvindo, eu sou muito crítica, minha gente, tudo que eu ouço e vejo, eu faço a análise crítica. Eu não sei se vocês têm essa visão, mas vamos lá. Quem aqui já assistiu ou leu a história da formiga e da cigarra? Na verdade, é a cigarra e a formiga, né? Eu já ouvi, mas eu não me lembro como é. Pois é, mas é uma historinha onde a formiga trabalha e a cigarra só faz cantar. E aí, no inverno, a formiga que juntou comida tem o alimento dela, mas a formiga não. Mas a cigarra não, tá passando fome. Aí a cigarra bate na porta da formiga pedindo ajuda, e a formiga passa na cara dela: você não trabalhou? Eu trabalhei. Por que você não trabalhou para juntar o seu alimento? Veja aí a crítica. E o artista, ele não trabalha não, minha gente? Percebe aí a crítica embutida? Uma outra história que a gente ouve na infância e que é extremamente forte e tem uma visão unilateral é a história dos 3 porquinhos. Lembra da história dos 3 porquinhos? Eu não lembro o nome deles não, tá? Desculpa aí. Mas tem o porquinho que construiu a casa dele de palha, o porquinho que construiu a casa dele de madeira, e o porquinho que construiu a casa dele de tijolos. E aí, se você for lembrar e assistir algum vídeo, principalmente o filme da Disney, gente, como é preconceituoso. Na história, a gente vê que conta-se, né, no filme, que o porquinho que construiu a casa dele de palha é porque ele é preguiçoso. O porquinho que construiu a casa dele de madeira é porque ele é preguiçoso. Gente, quem não tem casa de tijolo, quem não tem uma casa boa é porque é preguiçoso na nossa sociedade. Percebe aí? Não é bem assim, né? Mas a história Porque acaba passando não tem para oportunidade às vezes. não tem oportunidade, o emprego não dá o suficiente para comprar uma casa própria, né? Ou uma casa de alvenaria, de tijolo da melhor possível. Então, você percebe aí que a pequena infância, ela é também, nessa socialização de contar a história, a gente acaba passando para a criança também um comportamento, ou uma visão do comportamento, né? Por isso, a gente tem que tomar cuidado com o contexto, Gilberto. Perfeito, depende do contexto. Né? Se a mãe, no fim da leitura, explica depois mais detalhes, mas olha, eu já passei pela situação de ver uma pessoa esclarecida, ver alguém catando metal e madeira na rua e dizer que a pessoa está fazendo aquilo porque quer. Ninguém cata material reciclável na rua porque quer, é porque ele precisa, né? A gente não sabe o motivo da pessoa estar morando na rua. Eu não posso julgar e dizer a pessoa está morando na rua porque é preguiçosa, né? Eu não sei porque o que gerou a pessoa estar ali. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Cooperação está tranquilo, né?
Aí vamos agora pegar o conflito e explicar o que é acomodação e o que é assimilação. Vou dar um exemplo de conflito, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, que é um conflito, né? Muita gente fugiu da Europa em busca de uma melhor condição fora da Europa, né? Gente, principalmente gente com dinheiro, né? Porque quem não tinha dinheiro não ia, né? Pegou o que tinha de dinheiro e saiu da Europa e foi para onde? Ou veio para a América, seja ela do norte, do centro ou do sul, ou para a África ou para a Ásia. Muitas dessas pessoas que chegaram nesses lugares novos não se adaptaram à cultura desses lugares, tá? Então, dei o exemplo de um conflito, que foi a guerra, e agora a gente vai para um processo associativo. Essa pessoa, vou dar um exemplo específico, tá? Essa pessoa veio da França, fugindo da invasão alemã, e foi morar no Marrocos. Não, Marrocos fala francês. Foi morar em Angola. Angola tem a língua portuguesa como sendo, é um exemplo, tá, gente? Como sendo a língua principal deles. Então, essa pessoa da França foi com a família inteira, 3 gerações de família, filhos, netos, e comprou um terreno, construiu um monte de casa tudo junto, ficou todo mundo junto ali, e mesmo casando com outras pessoas francesas ou de fora da França, eles se mantiveram naquele núcleo, naquele lugar ali, né, separado. E ensinaram para as outras gerações a língua francesa. Esse processo de se associar a esse novo ambiente, ele não foi uma associação total. Não houve uma adaptação total desse grupo. A gente chama isso de acomodação. Quando uma pessoa é forçada a aceitar que está ali. Ela não é angolana. Ela não quer virar angolana, mas ela já está há muitas décadas na Angola. Aí a gente tem a pessoa fazendo questão de falar o português para se comunicar, faz questão de manter a família isolada, faz questão de cultuar e de passar ainda a própria cultura, para que não se perca. Aí você vai dizer assim, professora, mas isso não é normal, isso não é comum, não é o ideal que a pessoa mantenha a cultura? Gente, eu não estou dizendo que é certo, que é errado, não, tá? Estou querendo dizer que esse tipo de comportamento é chamado de acomodação, tá? A pessoa se acomodou. A pessoa não entrou naquela cultura, ela não assimilou a cultura. Vamos dar outro exemplo. Vocês já estão brincando no chat, né? Eu vou esculhambar vocês, hein? Professora, eu não entendi o que você acredita, tipo, quando a pessoa é forçada a aceitar o fim do conflito. Vamos lá. A pessoa é forçada a ficar ali, porque ela não tem como voltar mais para o país de origem dela. Mas a questão da acomodação, não é tipo, feita a senhora falou da formiga e a cigarra. A cigarra, ela era acomodada porque ela não quis trabalhar, entendeu? Não, aí é outra coisa, isso aí é outra coisa. Eu estou falando de comportamento social, e não de comportamento de um só. Estou falando de socializar. Percebe a diferença? Certo. Se você vai criar uma frase, vai usar a expressão acomodação, é uma coisa. Mas se você vai falar de sociologia, acomodação é isso. É quando um grupo de pessoas, por exemplo, você veio de uma escola X que tinha um comportamento X. E aí você entra na sua sala de aula. Você entrou agora, mal passou 2 meses e teve que se afastar. Mas você viu que sua sala tem um comportamento específico que vai aprendendo a se comportar entre eles, não é assim que funciona? A gente aprende a se comportar com o grupo da gente. Então, Às tipo, vezes eu me acomodei àquela sala, né? Calma. Às vezes a gente coloca um pouquinho do nosso comportamento, às vezes a gente aprende o comportamento do outro. Mas tem gente que não quer mudar, né? Então, imagina que Giovana continua se comportando do jeito que se comportava antes. E de vez em quando Giovana vai dizer, tu estuda. Ela diz o nome da outra escola. Ela esquece que está estudando nessa escola. Estou dando exemplo. Sou muito eu, mas ok. Eu, do nada. Não, porque é tu que está começando agora. Então você acomodou, você não assimilou. Vamos explicar o que é assimilar.
Imagina você que essa mesma sociedade, essas mesmas pessoas que vieram para Angola e que moraram separados, fizeram a cultura, a língua e os comportamentos sendo repassados para as novas gerações. Mas lá na frente, uma neta dessa pessoa resolve que não é assim que dá para viver, que ela quer também aprender a cultura daquele país, que ela também quer assimilar, ó a expressão, assimilar a cultura daquele país. Ela quer acrescentar aquela cultura daquele país, ela não quer ser uma parte. Aí ela vai e casa com um angolano, e aí ela vai e ela ensina o francês à filha dela, mas ela não deixa de ensinar os comportamentos também do que ela aprendeu com a família do esposo. Então, ela juntou os dois, ela junta. Quando a gente tem uma junção dos dois ali, a gente tem uma assimilação. Percebeu a diferença? Oi? Percebeu a diferença entre acomodar e assimilar? Quando eu sou forçado, Não, ainda não. quando eu sou forçado a aceitar, eu estou aqui, eu não vou sair daqui, mas eu não sou de Angola, eu sou francês. Vamos dar outro exemplo, então. Brasil. Brasil foi colonizado, certo? Muitos portugueses que chegaram aqui no Brasil passavam muitas décadas aqui, mas tinham família lá em Portugal. Bota na tomada, Franciele. E aí a família continua em Portugal. Ele, de vez em quando, de 10 em 10 anos, viajava para a família dele, deixava lá dinheiro, deixava lá condição para a família continuar e voltava para o Brasil. Esse cara, ele nunca virou brasileiro. Nunca. Porque ele não quis trazer nem a família, ele não constituiu família aqui, a família dele, ele não deixou filha vir morar aqui, filho vir morar aqui. Ele se acomodou no Brasil. Percebe? Esse cara, ele vive no Brasil, mas ele não é brasileiro. Ele não aceita ser brasileiro. Para a pessoa, É tipo, ele você, não assimilou, ele você acomodou. convive com aquilo, mas não é seu, é tipo isso. Você não entrou naquilo. Como é que o cara assimila? O cara ele vem com a família completa, a família dele vive aqui, ele para de se comportar como se comportava em Portugal, né? A linda Giovanna Camille. Ele para de se comportar como se comportava em Portugal, ele deixa os filhos casarem com brasileiros nascidos ou com filhos de portugueses que também vivem aqui no Brasil. Ele vê os netos dele crescendo aqui. Ao invés de querer mandar os netos e os filhos para uma faculdade em Lisboa, ele ajuda a construir uma faculdade aqui no Brasil, para os filhos e netos estudarem aqui no Brasil. Essa pessoa assimilou. Percebe? Entendi, porque ela juntou tipo, a cultura, as duas culturas. Ela juntou o dela, ela acrescentou, ela criou junto. Então, quando E a acomodação não é acrescentar, é só você tá lá, né? Não eu tô aqui, tá, eu sou daqui. Você mora no tô Brasil? acomodada. Mas você é brasileiro? Não, não acho que eu sou brasileiro. A pessoa se acomodou. Percebe a diferença? Então, vamos falar de conflito especificamente. Imagina você que acontece no jogo de futebol. Olha o exemplo que eu vou dar, que vai passar por vários processos sociais. Um jogo de futebol, que é uma competição. Num jogo de futebol, Luan e os colegas dele começam a brigar com o menino do outro time, porque alguém chutou a canela do colega e eles acharam errado. Luan não vai à briga de tapa, porque o Luan não é disso, mas ele vai brigar lá, reclamar. Você bateu no meu colega, você machucou ele. Essa briga já é conflito, já deixou de ser uma Professora, só tem um competição. problema. Oi, amor. Nessa situação, eu acho que foi eu chutei a perna do outro, né? Que eu sou um péssimo jogador. Misericórdia. Guarda isso. Vamos lá, continua. Aí, depois dessa discussão, o professor de educação física chega, dialoga com os dois. Aí o menino pede desculpa pro colega de Luan, de quem ele chutou o pé, e todo mundo fica de boa na hora. Só que não ficou de boa. Por quê? Porque o menino que levou o chute ficou com raiva e quer se vingar. Mas ele fingiu na hora
para o professor de educação física que estava tudo tranquilo. Se ele fingiu na hora, mas ele não aceitou o fim do conflito, a gente chama de acomodação. Então, o menino fingiu que estava tudo bem, mas ele acomodou. No outro dia da educação física, quando teve jogo de novo, o que é que ele fez? Ele foi lá e chutou a canela do menino de volta. Do mesmo menino que chutou a canela dele. Ou seja, ele fingiu que estava bem. Mas não Isso estava. é meio que uma acomodação. Não, Agora, ele não estava, mas ele não sentiu, não era ele. Isso, não era ele. Agora, se esse menino ficou de boa, o outro pediu desculpa de verdade, ele sentiu de verdade, ele não ficou com rancor. No dia, na hora do almoço, eles comeram junto, o colega falou assim, ó, eu tô te devendo aí, fica com a sobremesa. Aí ele deu aquela barrinha de goiabinha pro colega, ó, desculpa aí pelo que eu te machuquei, foi sem querer, toma aí a goiabinha. E eles viram amigos, a gente chama de assimilação. Entendeu? Eles dois realmente fizeram as pazes. Quando ele sentiu de verdade, aquilo foi verídico. Que eles dois sentiram que acabou o conflito, a gente tem ali uma assimilação. Tem que ter os dois. Os dois têm que ter assimilado. Se um não assimilou, virou acomodação, o conflito pode funcionar novamente. Não é assim? Não, agora compliquei, peraí. Quando vou dar exemplo, vamos para futebol de novo, porque sempre, geralmente, conflito, que não seja exemplo de guerra, a gente sempre vê começando a partir de competição, né? Então, imagine você que uma torcida organizada, no mês passado, chegou a machucar, linchar um rapaz, não chegou a matar, mas machucou, quebrou o braço do rapaz, né? Da outra torcida organizada. A torcida organizada foi separada, apartada, a polícia prendeu quem bateu, né? Deu jeito lá, organizou tudo e acabou-se. Só que no outro jogo, que vai ser semana que vem, essa torcida organizada do menino que apanhou já está planejando que vai bater de volta. E não quer saber quem é que vai apanhar, não, mas tem que ser com aquela camisa daquela torcida organizada que bateu antes. A gente vai bater em qualquer um deles. Gente, eu não estou incentivando, não, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. É só exemplo. Então, a gente tem ali o conflito, ele não acabou, né? Eles estão ali com vontade de se vingar. Então, Mesmo basicamente, quando o conflito acaba, é assimilação, e quando não acaba, é acomodação. Perfeito. Mesmo que a pessoa foi presa, foi punida, está na cadeia, mas o conflito se acabou? Não. Porque, num outro momento, o conflito pode funcionar novamente pelo aquele motivo que gerou o primeiro conflito. Motivo. Entendeu? Então, a acomodação é quando o conflito não acaba. É quando ele dá uma pausa. E a assimilação é quando o conflito realmente acaba. E a gente está, no dia a dia da gente, o tempo todo, passando por esses processos, tá? Por exemplo, a gente está sempre em cooperação, sempre. Né? Seja para brigar ou seja para compartilhar coisas boas, a gente também está cooperando, né? Imagina você que se eu começo a reclamar aqui, todo mundo reclama, né? Gente, quando eu cheguei e fiz o meu desabafo, eu não estou aqui querendo encher vocês de culpa, de minhas reclamações, não. Eu quero que vocês entendam que eu estou aberta para vocês falarem comigo, tá? Então, eu vou aqui abrir, não vou dar detalhe, mas quando houve uma necessidade do diálogo, eu estava conversando com Giovana Cibele, eu cheguei a ligar para ela mesmo. Então, eu não tenho problema com isso, não. Já encontrei Giovana Camille na rua, não deu para conversar, porque a gente estava ocupada, ela com a mãe dela e eu com a minha nora. Verdade. A melhor parte foi ela. Eita, como é que bagunçou meu cabelo? Eu vou esquecer? Tu vai se formar, eu vou lembrar isso, rapaz. Vou esquecer, não. Desculpa. Foi sem querer, eu tava tentando fazer carinho no cabelo da senhora. Não, você me enrola. Veja, esse conflito aí, que a gente tá brincando aqui, eu e ela agora, que eu não deixo assimilar. Olha aí o exemplo, Cibele, Giovana Cibele. Foi uma coisa que ela estava alisando meu cabelo ficou assanhado. E aí eu reclamava, não assanha meu cabelo. Teve aluno que assistiu isso, né? E aí depois eu disse a ela, eu vou assanhar o seu cabelo. Não vou fazer, né? Mas eu digo isso, toda vez a gente brinca com isso. Então seria meio que uma forma de acomodação sua.
Isso, a gente pode usar isso aí de exemplo como acomodação. Eu só vou assimilar essa circunstância quando vocês se formarem. Então, no dia lá, vou pedir até para fazer um bilhetinho na hora da formatura, da aula da saudade, para dizer, ó, Giovana, só para tu não esquecer que no primeiro ano tu assando meu cabelo. Aí Tu depois vai disso eu ficar no assumi. marco da história da professora Patrícia. Mas é uma brincadeira da gente, a gente criou uma intimidade por conta dessa brincadeira, né? Então, você tem aí também um exemplo dessa ideia de assimilação e acomodação. Então, a gente está o tempo Não todo, para o coração. Não leve para o coração. a gente está o tempo todo falando sobre esses processos. Aí, uma coisa chata que eu vou dizer a vocês. Eu posso até colocar no slide mais exemplos, se vocês quiserem, porque eu dou muito exemplo verbalmente, né? Mas ele vai estar gravado, porque a aula está sendo gravada. Seria ótimo, professora, a senhora colocar nos slides os exemplos. Escrito, né? Por quê? Porque a gente vai fazer um teste, e no teste que a gente vai fazer, eu vou colocar situações. E eu vou perguntar a vocês qual é o processo que está ali. Percebe? É bem melhor se a senhora colocar os exemplos em todos. Vou colocar, eu vou. Processo, tudo isso. Como eu vou esperar o processamento do vídeo, de todo jeito, antes de fechar ele, eu vou acrescentar o exemplo no slide, ok? E aí eu mando já com esses exemplos para vocês estarem sempre estudando um relacionado ao outro, porque a gente vai fazer um exercício depois, e esse exercício ele vai ter essa relação, né, que você vai ter que classificar esses processos, tá? Ou os contatos, ou o tipo de interação, né? Aconteceu interação ou não aconteceu interação? E aí eu vou dar o exemplo, né, para você fazer a classificação, tá bom? Eu acho que aqui a gente terminou, né? Só deixa eu ver o slide só para finalizar ele, que eu não coloquei aqui, né? A assimilação é quando o conflito finaliza realmente, né? Então a gente tem aqui, vou fechar, tá? Vou tá postando ainda hoje, ok? Quando o vídeo terminar o processamento, eu vou colocar lá na Classroom, tá bom? Para todos os primeiros anos. Vou dar uma olhada agora nos comentários e dicas de filmes para mim. Gente, olha, só queria falar uma coisa, a última fala, assim, de brincadeira, né? Eu gosto muito de ler, e eu tive um ano que eu tinha um aluno que gostava muito de ler também, e mais de 15 alunos da sala dele tinham lido essa série, que é Shadowhunters. Não sei se vocês já assistiram, Os Instrumentos Mortais, né? Que é uma série de É incrível. são 5 ou 6 Incrível. livros. Aí, fica quieta, deixa eu falar primeiro, depois tu me xinga, eu vou reclamar. Aí eu li, Giovana, eu li a série completa para fazer a crítica. Eu achei muito fraco, tá? Achei muito fraco. Toda vez que eu começava o livro, eu já sabia o que ia acabar o livro. E assim, vou dar spoiler, desculpa aí. Mas tem livro que ela se apaixona por ele e descobre que ele é irmão. No outro livro, ela descobre que ele não é irmão, mas no fim acaba achando que é irmão de novo. É uma frescura até o fim, né? Aí eu brincava com os meninos dizendo, olha, eu li até o fim essa série para dizer, é ruim porque eu li, eu sei que é ruim. E aí a gente brincava, a gente brigava na sala de aula, do mesmo jeito que a gente tá brincando aqui agora, né? Aí saiu a série na Netflix, né? Não sei se tu já assistiu na Netflix, Giovana? Aí uma vez eu conversando com esse meu aluno, que já estava no 3º ano, que era fã do livro, né? E ele chegou para mim, professora, a série é muito ruim. Aí eu fui assistir a série. E eu cheguei para ele e falei, a série é boa, é melhor do que o livro. Rapaz, foi muita briga que a gente pegou. Foi muita briga que a gente pegou. Assim, não é que é bom ou é ruim, minha gente. Eu estou aqui brincando, né? Que é uma brincadeira que eu falo. É um jeito de chamar a atenção que eu já estava ligado do que ia acontecer no processo, né? E aí eu percebia que era muito simples. Como eu leio muito, eu gosto daquela coisa que me pega, que eu não esperava, né? Que tem, assim, um roteiro mais intrigante e tal. Então, eu recomendo vocês que estão com diálogo com a família, que dialoguem em casa, que organizem o horário de Professora, já eu sou o contrário. lazer, né? Que é bom. Oi, amor. Gosto muito de romance. Romance a gente já sabe o final, o casal sempre ficar junto, na maioria das vezes, né? E assim segue a vida. Eu recomendo a você, os romances de Machado de Assis são ótimos.
Eu ganhei 3 livros novos do meu tio. Ele é até professor de filosofia. Tô com inveja, viu, Giovana? Ele- Tô com inveja, cara. Aí eu já tinha pedido há um tempo, aí ele comprou pra mim. Eu já tinha um, ele comprou repetido, eu dei até de presente pra uma amiga minha. Só que os 3 são de romance, que eu escolhi. Só que tem um problema. Eu descobri que nem todos os filmes de romance acabam bem. Que foi o que aconteceu, que eu tava lendo e eu tipo, fiquei, não acontece. É por isso que eu estou recomendando Machado de Assis, porque tem uns romances de Machado de Assis que não é que acabe ruim, mas não acaba do jeito que você espera. Sempre vem Sim. com uma coisa que inova, sabe? É legal porque desafia a mente da gente. Isso é bom. Sobre o filme não, a série de Shadowhunters, minha prima falava muito, aí eu até assisti, não cheguei a ler o livro, mas eu já vi a série e eu odiei o final. Eu achava até legalzinho, mas o final pra mim foi a gota d'água. Eu tipo, véi, não, como assim? Foi fraco. Diz Giovana. Giovana Cibele. Oi, professora, não tenho o que Diz. falar. Eu tô com Professora, saudade de vocês. Oi, amor. a chamada vai ser pelo Clécio, né? Quando eu postar live, vocês vão lá na turma de vocês e só clica, tá bom? Gente, obrigada pela atenção. Vou dizer novamente aqui, sempre que vocês precisarem, quiserem, acharem que é interessante para mim melhorar a minha aula, só é falar Professora, comigo. Oi, Ju. a senhora sabe se vai ter alguma coisa de história e geografia hoje? Não sei, as professoras podem ser que passem alguma coisa para leitura, não sei. Porque, como eu disse a você, pronto, eu vou até abrir para todos. É para a gente fazer assim, eu também entendi errado, tá? De 15 em 15 dias é um integrado, é as 4 matérias. E nos outros dias é para ser o individual, tá? E vocês sabem que eu não costumo fazer exercício toda vez, né? Muitas vezes é só uma ata com perguntas. Eu não coloquei ata com perguntas aqui, mas se vocês tiverem alguma pergunta, só é falar, tá, gente? Me procura, que a gente bota no Classroom lá um comentário, se quiser, que aí eu respondo, não tem problema, tá bom? Ok, gente? Brigadinha. Foi muito bom ver vocês, conversar com vocês. A minha internet é razoavelmente boa, tá? Eu não estou no 4G, não. Vocês podem até fazer ligação para mim, que a gente está atendendo, a gente está conversando com vocês sempre que possível, ok? E se eu não responder para vocês, é porque eu não vi na hora, porque a gente faz outras coisas em casa também, né? Segunda-feira, eu passei o dia inteirinho no computador, o tempo todo, 100%. O celular desligado. Eu estava ocupada providenciando material para as aulas, né? De todas as turmas. E aí, quando eu fui ver o celular, tinha um bocado de coisa do pessoal falando comigo. Então, não é porque eu não quis, é porque eu estava ocupada. Acontece também, tá bom? Mas sempre que possível, eu estou aqui disponível para vocês. Cheirão. Fiquem bem. Tchau, professora. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Até a Quero ver próxima você aula. na próxima, Johnny. No mínimo. Tchau. Certo, vou aparecer. Eu pedi pra ele Obrigada. aparecer, ele não quis aparecer. Eu disse, Jonatas, apareça. Não é, Na rapaz. próxima eu apareço, sem falta. Prometo. Coisa é o chi. Professora, acho melhor a senhora fazer todas as aulas pelo MIF, que a pessoa entende bem melhor. Foi só eu que entendi melhor, o resto do pessoal também. Eu também